Bem-vindos ao Humanoias, o podcast para falarmos sobre o Fernando. Então, gente, hoje é um episódio... Mas por que você quer tanto falar do Fernando, Juliana? Então, o episódio de hoje é sobre o Fernando? É. Conte-nos a sua vida, Fernando. Vai, volta. Bem-vindos ao Humanoias, o podcast para falarmos sobre as paranoias do fenômeno humano. O fenômeno do humano. O que é clara e salgada, cabe em um olho e pesa 1 tonelada, tem sabor de mar. Entrou Mano Brown do nada. Ô, Tocô, você consegue fazer um remix? Não! Vai pegar direitos autorais. Ufa. A gente edita pra ficar com a voz do Alvin e os esquilos, aí tá de boa. Agora vai. Bem-vindos ao Humanoias, o podcast para falarmos sobre as paranoias do fenômeno humano. Eu sou Juliana e quando a gente sabe onde a gente se encontrou. Que é o Fernando e respeito sempre. Aqui é o Rafael e eu não sei o que eu tô fazendo aqui hoje. Aqui é a Luara e a gente tem que saber quem que a gente acolhe. Eita. Muito bom. Hoje, então, o tema é diversidade. A gente tá aqui com uma convidada muito especial, a Luara. Então, Luara, conta um pouquinho aí pra gente sobre o seu percurso. Você começou a trabalhar com diversidade por quê? Vamos lá. Primeiro que eu não escolhi trabalhar com diversidade, né? Isso foi uma coisa que sempre teve na minha vida, mas eu sempre trabalhei com design, com criatividade, com estratégia, mais recentemente com educação. E aí, na empresa que eu trabalho, eles decidiram revisar um curso sobre diversidade LGBTQIAP+, e eu comecei dando pitacos. Oi, uma sugestão aqui, assim, uma coisa simples. E aí começaram a me dar mais responsabilidades ali pra falar sobre isso, e aí dentro disso eu comecei a me orientar pra isso, tanto dentro da empresa, e de repente eu já me vi falando muito sobre isso, pensando muito sobre isso, ouvindo muito e estudando muito, porque trabalhar com diversidade é isso, a maior parte do tempo é você estudar. E acho que foi assim que eu entrei nesse caminho e é aqui que eu tô hoje. Que legal, gostei, achei bem interessante. Aqui, então, como se os telespectadores, ouvintes ainda não perceberam, a gente é tudo um bando de padrãozinho, né? E aí a gente, na verdade, teve a ideia de falar um pouco sobre diversidade exatamente por conta de ser quase um ponto cego pra gente, né? Pros três aqui. Então a ideia de hoje, na verdade, é a gente conhecer um pouco mais sobre o que é diversidade, como é que a gente explica isso para as pessoas, o que a gente entende por diversidade. Então, acho que a gente pode começar por aí. Então, como que a gente define diversidade? Tá. Eu acho que um conceito simples é que diversidade é um conjunto de atributos que fazem a gente ser diferente um do outro. E o que a gente tem que buscar é a pluralidade, onde essas diferenças possam conviver, somar uma à outra. Uma dúvida, quando você tentou começar a acrescentar novas coisas na empresa, você encontrou barreiras institucionais? Tipo... Felizmente não, porque é uma startup, né? Com poucas pessoas, então, onde algumas pessoas são já da comunidade LGBTQIA+, então já existia uma demanda latente ali, uma ansiedade para se falar sobre isso, para trazer a pauta, então é isso. E aí outras pessoas muito aliadas, né, estão também muito curiosas como vocês, assim. E acho que é isso. É porque eu tenho muitos amigos que se formaram em psico e vão trabalhar em empresas, eles tentam acrescentar, né, isso dentro da instituição, mas por fora a instituição apresenta que é super acolhedora, isso aí, mas por dentro é muito bizarro, né? Então tem umas histórias que eu fico, gente do céu. E é só pra entender se no seu caso também foi o mesmo, se é um padrão. Mesmo sendo um lugar acolhedor, né? A gente vive numa sociedade muito bizarra, né? Que exige que a gente se encaixe em normas e
tem um caminho certo, tem um jeito certo. E todos os outros jeitos são errados. E aí, quando a gente vai se apresentando nesses espaços e ocupando, o que vai acontecendo é que, de alguma forma, a gente vai gerando um incômodo. Porque se você tá dentro dessas normas, desses padrões, você não para pra pensar nos seus privilégios, nas coisas que você acha que, não, tá tudo bem, Já né? tá dado, né? Aí vem alguém, se apresenta e te... Não, peraí, não sei se isso tá certo, se tá errado. Não sei o que é isso, não sei como tratar, fico com medo. Então, acho que o que acontece nesse desconforto ao padrão é que o desconforto das pessoas que estão fora do padrão é constante. Então a gente tá acostumado. Então eu acho que é isso. Quando todas as pessoas estiverem acostumadas com o momento de desconforto, aí a gente começa a falar do conforto, do acolhimento, onde as pessoas vão realmente estar no mesmo lugar. Porque não tem como estar. Isso é só uma informação inútil. Fernando e a bagagem eterna. De inutilidades. Não é tão inútil assim. Heterofobia. Por quê? Não é o preconceito contra héteros, mas é que isso que você falou me lembrou muito de um livro do... Você vai mandar essa mesmo? Eu vou mandar. Do Olavo de Carvalho. Deus me livre. Por um minuto eu já tava aqui. Você nunca leu como não, qual que é o nome do livro? Como não ser um idiota? É isso? Precisa saber para não ser um idiota. É isso. O Olavo de Carvalho tá muito quieto, né, hoje em dia. Que bom, né? Não sei o que aconteceu. Então. Falta de origem. Ele... Não Olavo de Carvalho, tá? Mas é um livro de um sociólogo brasileiro chamado Antônio Flávio Pierucci, em que ele escreveu um livro chamado A Cilada da Diferença ou A Cilada do Diferente. Uma coisa assim. A cilada e diferente no meio. E ele cunha o termo heterofobia. Só que isso em 1990, 80, não sei, faz um tempo. De que seria o preconceito a todas as outras pessoas que saem do padrão. Então é a versão diferente. Então ele colocava aí dentro pessoas gordas, negros, trans, seja o que for. Então tudo aquilo que desvia do padrão, ele colocou um termo guarda-chuva pra todos eles. Tipo, informação inútil, não é isso. Então eu queria... Porque você vai trazendo Por um isso... momento. Foi um susto. Boa, vamos lá, a gente faz ela ficar menos ansiosa ou mais ansiosa. Essa dúvida, né? Onde eu estou, meu Deus? Aí eu rasgo aqui, tem a camiseta do Brasil, né? De uma seleção. Um olhinho chorando. Aí eu faço assim, ó, tira a máscara assim, aí tá a bandeira assim também pintada no rosto. Você planejou isso muito, né, Fernando? Eu voltei a tremer. Eu voltei a tremer. Bolsonaro. Deus me livre. Mas olha só, isso que você trouxe é uma coisa muito louca, né? Porque esse termo é um termo acadêmico, né? De heterofobia. E o quanto que ele, na verdade, foi deturpado. Porque hoje em dia, se a gente só solta heterofobia... Não sei o que julgar assim, a primeira coisa que a gente pensa é... O avesso à homofobia. Exato. A ideia contrária que as pessoas... Mas é interessante, né? Como o meio acadêmico não chega na massa ou na população em si. Porque esse é um termo cunhado na maior interessante foto. ou um projeto, né? Então, é um projeto interessante de ruim. É interessante pra quem, não é? É verdade. Um bom ponto. Acho que é verdade. por aí. E aí eu acho que a gente voltando pra diversidade é uma coisa ampla, né? A gente não tá falando só de diversidade de gênero, de orientação sexual, diversidade... Mas existe diversidade étnico-racial, diversidade de corporeidades, né? Você falou de pessoa gorda, pessoa com deficiência, enfim. A ideia é que a diversidade também é ampla e aí a gente tem que ver o que a gente tá falando, com quem que a gente tá falando, pra quem que a gente tá falando, né? Eu acho que é isso. A gente tem que ter diversidade, mas a gente tem que se preparar para esse desconforto acontecer e se educar para poder acolher
e oferecer as mesmas oportunidades que a gente tem também. A gente, eu me coloco nos dois lugares. É isso que eu ia falar, né? Então. Mas, uma curiosidade que eu fiquei é que você comentou aqui na startup que você trabalha, tem pessoas, tem uma certa representatividade na liderança da empresa, né? no corpo de sócios, talvez, da empresa. E se você sente que isso faz uma diferença na hora da aceitação das políticas de representatividade, de diversidade na própria empresa. Porque a impressão que eu tenho na linha do Fernando é que justamente a empresa usa isso muito como marketing, mas quem está tomando a decisão não está dentro dos grupos minoritários. Então é uma pessoa só assinando papel, né? Ela não sente aquilo na pele. E às vezes quando a gente tem uma representatividade nessas posições, a aceitação é melhor, até a própria forma do marketing ser feito é mais orgânica. Aquele meme lá, né? Do palhaço da menina superpoderosa, que ele é todo colorido. A empresa do mês de julho. E aí vira o mês, aí vira o mês, aí começa a derreter a tinta assim, fica preto e branco, né? Mas é assim. Então, é isso. Porque o que acontece? As lideranças, na maioria dos lugares, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, ela é majoritariamente composta por homens brancos, héteros, cis, aquele padrãozinho. O famoso velho craquelado branco. De terno. Nem sempre velho, e essa é a grande questão, é pior, porque né? Esse homem jovem tem esse lugar meio garantido. Aspas aqui. Mas e isso vai se... Existe uma manutenção disso, né? Do tipo, se essa pessoa se encaixa em todos os privilégios, ela só vai enxergar outras pessoas iguais, né? Meio que... E quanto menos diversidade, mais difícil é você incluir diversidade. Porque é isso. Quem que essa pessoa vai escolher numa entrevista? Vai de acordo ali com os vieses inconscientes e tal, que a gente fala muito, mas eu acho que viés não é desculpa pra gente não querer mudar, né? Manter fazendo do mesmo jeito. Manter fazendo do mesmo jeito. De fato, quando existe uma liderança que sente na pele o que é, de alguma forma, ter alguma oportunidade privada, né? Pra chegar ali, né? Essa pessoa quer outras parecidas também para ocupar esses espaços. Então, acho que o que a gente tem que pensar é que isso não é só mimimi ou uma coisa legal de se fazer. Já tem dados aí comprovando, a McKinsey faz pesquisa desde 2014, e aí tem, por exemplo, se você for pensar só na diversidade de gênero, tá? Que é a ideia do trazer as mulheres para dentro da empresa, para cargos de liderança, para os níveis hierárquicos superiores. Em 2015, o relatório da McKinsey deu que as empresas com mais equidade de gênero, né, mais mulheres em cargos mais altos, tinham 15% mais chance de performarem melhor do que empresas com menos diversidade, né? E aí em 2019 o relatório disse que esse número subiu para 21%, e agora em 2021 é 25% dentro desse relatório. Então essa disparidade vai acontecendo, né? Se essa empresa está querendo se manter dentro desse... com essas cadeiras sendo ocupadas pelas mesmas pessoas ou por pessoas muito parecidas, o quanto ela tá perdendo, né? E aí, quando a gente pensa isso também, pensar em quanto da sociedade que a gente vive, do lugar que a gente vive, a gente tá representando dentro do lugar que a gente trabalha. Então, se a gente tem aí 51% de negros, quantos tem no seu lugar de trabalho? Quantos ocupam uma diversidade também de lugares? E aí a gente entra num lugar muito complicado, porque também se a gente for depender só de dados, principalmente quando se fala de LGBTQIA+, não tem, né? É bem incipiente. A gente tem dados que foram
com muito esforço, tirados assim pelos movimentos sociais, né? E não pelo IBGE. Agora começou, né? A ideia era começar agora a perguntar sobre orientação sexual e identidade de gênero, mas já tem uma ideia de bloquear isso, de não trazer, não teve continuidade, e aí a subnotificação é gigantesca, porque quem que vai confortavelmente dentro de uma sociedade que te mata, né, te extermina, só por você existir, ou por você expressar o seu afeto, ou por você... Quem que vai confortavelmente responder uma pesquisa? Tranquilo. Tem viesa, né? Porque é uma pessoa que talvez tenha uma segurança social maior, tem um poder aquisitivo maior para poder bancar esse tipo de assumir essa orientação, e aí você tem um dado super enviesado de a maioria tá bem, por quê? Porque só quem respondeu é quem tá... E é por isso que esses dados são um pouco incipientes, assim, não dá muito pra gente contar só com os dados. A gente tem que contar também com as humanidades, com as pessoas que estão realmente buscando isso, né? Tipo, pessoas trans, mulheres trans principalmente, né? Tem um histórico aí de a sua vida, expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil é de 35 anos. Sendo que a expectativa do brasileiro é quase o dobro. Se a gente for pensar isso... Não, é tipo quase idade média, né? Tipo, expectativa de vida de 30 e poucos anos. Então, e é porque essa sociedade ou priva essa pessoa de família, de religião, de escola, de saúde. E aí, como que vai conseguir o trabalho, né? Que é o que a gente tem aqui como um balizador do que é digno. É muito difícil, né? E aí, vendo do outro lado, uma pessoa que tem expectativa de vida de 35 anos, quando ela chega num ambiente de trabalho digno, ela não vai estar preocupada com a mesma coisa que você está preocupada. Com as questões da aposentadoria, o que eu vou fazer com Nossa, 70 anos. Agora você me deu uma angústia que eu nunca tive. Porque você falou desconforto, porque, tipo, beleza, eu tô com 28. Eu comecei a pensar, eu tenho 7 anos de vida agora. Tá ligado? Tipo, em média, assim, me falta 7 anos e eu morro. Não, né? Nem sabe. Se colocou no lugar. Sim. Sabe, você fica, tipo... Minha última preocupação seria meu trabalho nesse momento. Minha última preocupação seria as coisas que são hoje. Mas a preocupação é o trabalho também. Porque sim, a gente certeza. Precisa pagar contas. Querendo ou não, a sociedade gira em torno disso. Entrar e ocupar esses espaços. Então imagina essa pessoa dentro desse espaço. Suas prioridades vão ser prolongar essa vida. Não só a dela, mas das pessoas que são ali não necessariamente iguais, né? E é isso, né? Tipo, também é uma expectativa muito grande pra colocar em uma pessoa, né? Sim. Então, é só uma ideia de que, às vezes, esses desconfortos são diferentes. A gente não pensa sobre eles, a gente não sabe. E são privilégios. Nessa linha da inclusão na empresa, né? Eu lembro que na faculdade eu tive uma disciplina de psicologia e sociedade, e a professora ensinou pra gente um termo chamado inclusão perversa. E a ideia era justamente de que... o exemplo que ela deu foi muito com deficientes, né? De que as empresas são obrigadas por lei a ter uma cota de deficientes que eles têm que contratar, só que aí aquela empresa com escritório... pessoas com deficiência, perdão. Tem um escritório gigantesco e aí contrata a pessoa com deficiência e ela fica em casa de home office trabalhando tipo com uma coisa super pequena, não muito relevante, não vai pra empresa, não recebe feedback, só tá lá sendo pago para manter a cota. E do quanto isso é péssimo para o desenvolvimento da pessoa, para a imagem da empresa, que muitas empresas acabam fazendo isso. Então, a minha pergunta é se você acha que nessa linha da inclusão com outras diversidades, com outras orientações de gênero, por exemplo, isso acontece também, e como acontece, se você percebe isso nas empresas, como é que é essa vivência? Tá. Eu vou voltar aqui só para... Eu acho que meu papel aqui também é um pouco de
letramento aqui. Então, Sim, eu vou trazer por favor. de vocabulário, né? A gente fala, hoje em dia, pessoas com deficiência, esse termo também talvez mude daqui a alguns anos, né? Mas porque deficiência é uma característica da pessoa, não é o que define a pessoa, né? Então, e aí você falou orientação de gênero, e é o que acontece muito porque as pessoas confundem muito identidade de gênero com orientação sexual. Isso. E aí, acho que se a gente for entrar nisso, existem algumas características humanas que são comuns a todas as pessoas. Então, identidade de gênero é uma característica que, mesmo sendo padrãozinho, como vocês se definiram, ela tá em vocês, certo? A única questão é, por exemplo, se você nunca pensou se você é mesmo um homem, uma mulher, provavelmente você é uma pessoa cisgênero. Uhum. Agora, se isso, né, é uma coisa que de novo trazendo a ideia do desconforto, que te trouxe um desconforto na sua vida, que você olha e não se vê representado com esse gênero que foi te colocado, né? Porque quando a gente nasce, se designa um gênero pra gente de acordo com o nosso sexo biológico, que é outra característica humana que todo mundo Todo mundo nasce com. Sim, mas é isso. Pouco se fala de pessoas intersexuais, por exemplo, que é sexo biológico, gente. A pessoa nasce com características físicas na genitália ou órgãos reprodutores, interno e externamente, que não podem ser classificadas como masculino ou feminino. Então, só que dentro da nossa estrutura, você só pode tirar o bebê lá da maternidade se você preenche uma caixinha pra dizer que se é menino ou se é menina, né? E a pessoa intersexual, ela já sofre esse apagamento. A minha voz, ela... oh, não. Desculpa, pode fazer. Tudo bem. Essa invisibilização já vem desde o nascimento, né? Imagina. E isso agora é muito recente, a coisa de poder deixar como sexo ignorado, né? E aí, mais pra frente, quando a pessoa tiver condições de identificar o seu gênero, ela pode ir em qualquer cartório e registrar. É isso que eu ia perguntar, como tá sendo feito hoje, né? Isso é uma coisa que eu desconheço. Isso é recente, isso é de 2021. No final de 2021, inclusive. Então e assim, você vai chegar no cartório e vai tentar fazer, ver se você vai conseguir também, né? Porque é super recente, vamos ver. De alguma forma, eu acho que a gente pode entrar naquela coisa da que é a política no Brasil, se existe política, né? Se o Brasil fomenta essa diversidade que vocês me colocaram na pergunta. Você quer fazer a pergunta? Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não sei, de fato. Quais são as implicações fisiológicas do intersexo? Tem alguma diferenciação? Implicações. E aí você tá colocando intersexo como se fosse a mesma diferença entre o masculino e o feminino. Existem mais de 40 tipificações que podem ser classificadas como intersexo. Então as diferenças podem ser na física, visíveis, ou seja, você tem órgãos reprodutores masculinos e sexuais femininos. Olha, o que é qual? O que é o quê? O que eu conheço da fisiologia é o hermafroditismo e seria um termo médico da... Hoje em dia, sim, pseudo-hermafroditismo e isso, tudo mais. Quando a pessoa se com os dois órgãos reprodutores, né, então ele se forma de uma forma meio ambígua. E aí tem muitas pesquisas que são até justamente acompanhando essas pessoas, porque às vezes eles fazem cirurgia de redesignação sexual no bebê. Que era muito comum antigamente. Exato, e aí ele é socializado como um gênero para depois descobrir que não, ele se identifica com o outro e gera uma briga gigantesca, isso é um problema de desenvolvimento. Então, nesse sentido, não na questão anatômica, mas fisiológico mesmo, como que é o desenvolvimento quando se nasce com... Então, porque essa identidade, né, não tá na corporeidade, não tá no nosso corpo, tá muito mais
como a gente se entende na nossa cabeça, né? Na nossa construção de sujeito. E aí, a gente já coloca ali nesse corpo essa designação do que ele é, né? E essa designação limitante e binária de masculino ou feminino, ou nessa ideia de que só existem esses. Aí tem a pessoa intersexo, pode dizer intersexo, intersex, ou intersexual, né? Aí eu acho que todos os termos são válidos, mas dentro disso, isso é só o sexo biológico, né? E aí o apagamento vem porque geralmente as famílias, e isso é um fator genético, né? Então você pensar que essa família tem um histórico. Geralmente teve algum tio, alguém antes que já assim, passou por isso, e aí meio que vira uma... É isso, não se fala sobre, né? Vamos tentar encaixar, vamos tentar... Quem que pode ter uma vida... Vamos fazer aqui o que é mais parecido, o que de repente a gente pode ter mais controle, né? Quando se decide ser criada como uma menina, né? Não sei, né? Pode ser uma questão aí que a gente pode pensar sobre, mas olha isso, só uma característica que é sexo biológico. Pode abrir aqui para tanta coisa. Aí a gente vai entrar em identidade de gênero, que aí, independente de como você... da sua corporeidade ao nascer, sua identidade, como você se entende, se enxerga, né? Eu acho que um jeito fácil da gente classificar aqui, e aí simplificando muito, tá? Mas sexo biológico tem a ver com características biológicas e cromossômicas de quando você nasceu. Nasceu? E essas características definem o seu sexo biológico. Sua identidade de gênero vem quando você... identidade, né? E aí como você se identifica. Tem a ver só com você. Com como você se reconhece. Como você se imagina, né? Se você fecha o olho, como você se vê, né? Isso é identidade de gênero. Aí a gente entra em orientação sexual, que não tem a ver com a gente, tem a ver com por quem a gente se atrai, né? Como a gente orienta o nosso afeto, o nosso desejo, a nossa... enfim, a nossa... pulsão sexual. Eu ia falar libido, né? Mas se você quiser nosso falar... tesão. Traduzindo. Pra onde vai o tesão? Exato. É um T gigante. Um jeito fácil de entender e de... Normal isso, tá? Tesão indo pra praia. A cabeça deles funciona meio estranho às vezes. Minha mente é assim, desculpa. Eu não entendi nada, mas tudo bem. Graças a Deus que você não entendeu. Às vezes eu me arrependo de entender o que o Fernando pensa. E aí, além disso, ainda tem uma outra característica que é a expressão de gênero. Que é como a gente expressa o que a gente entende que é o nosso gênero. Então... como a gente coloca pra fora. Como que a gente vai mostrar pro mundo quem a gente é? E aí a gente entra em várias questões delicadas, né? Porque será que se eu uso roupas tipicamente tidas como masculinas, isso tem a ver com a minha identidade de gênero? Isso tem a ver com a minha orientação sexual? Acho que um pouco dos dois, na verdade, né? Ou nenhum. São só roupas. É a gente que pôs elas nesse lugar de disputa. Pra mim é uma questão completamente social. Porque eu lembro que quando eu era criança eu queria usar saia. E eu falava, mano, por que eu sou obrigado a usar calça? Mó quente. Sabe? Bate um ventinho mó da hora. Pô, imagina você sair sem cueca, entendeu? Não, mas imagina usar saia, poder... E eu ficava pensando, eu era criança, eu pensava exatamente isso. Eu era obrigado a usar calça, eu falava, meu, tá mó calor. Mesmo de bermuda, eu fico, sei lá, calor. Imagina saia. Aí eu ficava pensando, um ventinho bastando assim, ó. Sabe, eu ficava, ia ser muito melhor. Só que eu falava pra minha mãe, não, você não pode, é roupa de mulher. Aí, então tá bom.
E aí é uma questão que é completamente social. A gente olha as roupas dos reis franceses, os caras usavam tamanco e leg, sabe? Tipo... Você não pode usar saia, mas se você usar uma kilt, você pode. Então, é porque não é saia. Mas o que é saia? É só uma roupa. É só um tecido, né, que em volta de você. É um corte de um tecido. Mas aí que tá, eu vejo a roupa, assim, além de só roupa, é uma forma de expressão sua, né? Então, por isso que eu falei, pra mim tem a ver com uma expressão também. Então, como eu resolvo colocar isso pra fora, me interessa bastante, entende? Então, vai pra além de só roupas, né? E aí, se a gente for entrar nisso, por exemplo, eu não sei o quanto a gente tem aqui de repertório de história, mas eu sou uma mulher lésbica, e aí às vezes eu me chamo de sapatão entre eu e as minhas amigas. De onde vem esse termo sapatão? Vem de uma época onde as mulheres que, enfim, queriam expressar a sua orientação sexual e, tipo, negar esse corpo ao patriarcado e colocar ali, não sou obrigada a usar essas roupas que me impõem, então eu vou usar um sapato que me deixe confortável comigo mesma. Só que esses sapatos não eram feitos do tamanho das mulheres, então você era obrigada a usar um sapato que era alguns números maior do que o seu pé. E aí, quando o outro vê isso, ele vai apontar, vai dizer essa diferença. Ei, sapatão. Ah, isso aí é sapatão. Ah, é heterofobia aí. Não, mas é a versão diferente. É, sim. Mas é que é isso, né? Muito difícil a gente falar isso fora de contexto, né? Por isso que a gente já explicou o contexto. Já contextualizamos. A gente entra numa questão da academia que eu acho que é muito legal de trazer, porque é muito comum isso. A filosofia, os pesquisadores cunham um termo, só que esse termo já existe na sociedade e já tem outro significado. Mas eu acho que nesse caso foi o oposto, foi o inverso. Foi o inverso historicamente, mas quem sabe sobre o filósofo do Fernando e quem sabe sobre a heterofobia, como a gente conhece no Brasil 2020. Então, tipo, eu acho que chega um ponto da perspectiva linguística, esse termo do Fernando tem que mudar. Porque ele já existe e já tem um significado. Social, assim. Exato. Tipo, faz sentido. É o problema da academia. Tipo, não adianta a gente bolar um conhecimento super. Nossa, olha que legal esse termo que define isso, porque tá na base do latim, blá blá blá. Aí você vai pra sociedade. Não, isso significa outra coisa. Acabou. Não dá pra eu forçar. Não, vamos ressignificar o termo. Não vai entrar, né? Não vai chegar, não vai comunicar o que você quer que comunique. Mas eu não fazia ideia dessa história. Eu também não. Eu também não. Mas... pense nesse apagamento da acho que eu ouvi de você essa história. Pois é, então, é muito recente entender essa história, assim. E isso, se você parar pra pensar que isso foi hoje em dia a gente ressignificou o que era um xingamento, né? Hoje é uma identidade. Não vou colocar uma identidade, é uma expressão. Tipo queer, que antigamente era usado como ofensa. Tipo. E hoje se apropriam de uma forma diferente. Sim. E aí queer é um outro guarda-chuva, né? Porque aí a gente entra em questões políticas e questões que são antigênero ou qualquer coisa. É muito... Eu acho que, pegando esse gancho, a gente pode pular as perguntinhas. E exatamente para essa questão de LGBTQIA, e você já falou o P, que eu nem sabia que tava. Eu não sabia do P. Mas ano que vem vai ter o N junto, você vai ver. Vai ter um N. Então, assim, talvez, acho que a gente pode começar por aí do por que criou-se essa sigla e por que ela continua aumentando exponencialmente. E que é o N? Não, acho que a gente pode passar por cada uma delas. Ok. O N é o quê? Não binário. Não binário, tá bom. Acho que a gente pode passar por todas elas, assim, porque de uma forma didática. Não, desespero meu. Todas as letras? Olha, e aí eu vou recomendar que vocês assistam o curso que eu criei. Eu passei os últimos meses desenvolvendo um curso justamente para falar sobre isso, sobre essas questões que eu falei dessas características humanas e essas confusõezinhas que a gente tem. E aí existe
uma definição, assim, de letrinha por letrinha, um jeito bem didático e também um contexto histórico, né? De a gente tem uma linha do tempo, acho que é o vídeo mais longo do curso, que tem 8 minutos, o vídeo mais longo. Então, por favor, não tenham preguiça. E ele tá disponível gratuitamente, então é só entrar se vocês deixarem o link lá. Vamos deixar o link aqui. Na descrição. Estará na descrição. Assistam. E aí a ideia é que isso seja um conhecimento mais aberto, mais acessível, né? E é engraçado, porque essa é a pergunta mais comum, do tipo, será que eu falei certo? Ai, mas por que fica aumentando essas letrinhas? Mais letra? Eu não vou conseguir dar conta? Você não vai conseguir dar conta? Mas será que isso é bom, né? Porque tem esse contexto tipo, é bom? Essa é uma questão interessante, porque eu fico pensando quanto que, exatamente, a ideia de se adicionar as letras é exatamente dar espaço, né, visibilidade para cada um dos grupos. Mas o quanto que isso não tá se tornando também uma segregação, assim, tá ficando cada vez mais difícil. Eu não sei, como que a gente coloca isso? Quem? Não, difícil de integralizar mesmo, entende? Como uma luta em comum, uma luta pela diversidade. Então, mas aí a gente tem que não focar no difícil, sabe? Não tá errado se você falar LGBT+, LGBTI+. Não tá errado. Tem o mais. O mais é pra abarca todas as identidades de gêneros, orientações sexuais e outras características humanas que a gente nem sabe ainda, eu acho, hoje em dia. Mas não tá errado. Por que você tem que se prender no que é difícil? É difícil, então não vou. Sim. Sabe? Não, eu acho que é mais uma questão de o quanto que a gente aumentando tá realmente servindo em prol de diversidade ou não. Acho que é essa questão que eu fico meio pensando. Então, eu acho interessante essa questão, porque, e acho que aí a gente pode voltar no fator histórico, antes a sigla vigente no Brasil já foi GLS. Não sei se vocês já ouviram. As famosas baladas GLS. Baladas GLS. Baladas GLS. Isso aí, anos 80, começo dos anos 90, era esse o termo vigente, mais comum que as pessoas falavam na rua. Só que o que isso quer dizer, né? Como amplitude da diversidade sexual, tinha gays, lésbicas e um terceiro lá que era simpatizantes. É muito bom. O que é simpatizante? Tolera, pode entrar na mesa. Mas por que isso? Porque nos anos 80, a crise da AIDS, né, a epidemia da AIDS, estava lá e ela foi usada muito como um motivo para o extermínio de pessoas homossexuais. E aí era muito comum que a sociedade fosse homofóbica. Assim, a maioria das pessoas eram homofóbicas. Quem não era homofóbico se dizia simpatizante, porque, né? Então estamos juntos. Hoje em dia a gente chama de aliados, né? Que são as pessoas que estão ali abrindo espaço, dando oportunidades, né? Mas que não fazem parte da comunidade. Não se enquadram dentro. Enfim, esse termo já morreu, tá, gente? Não usem. GLS não usa. É uma coisa de carro. Tinha um carro que era GLS, né? Uma marca? Não, é uma coisa de motor. Não sei. É verdade. Não, tinha um modelo de carro GLS que eu lembro que eu olhava um carro GLS, você é simpatizante. Eu lembro que eu olhava lá atrás, assim, sabe, GLS. Isso é um tipo de... não sei. Mas alguma coisa... Tecnologia do motor desse carro. Tecnologia do motor. Eu pensei no GNV, que é o gás veicular lá, mas não tem nada a ver. Não vamos dispersar. Explicando, o cérebro deles vai funcionando só deles, não. Mas vamos terminar porque tem duas perguntas pra fazer. Aí, depois o movimento entendeu que a gente precisava incluir as pessoas trans também, porque estavam sendo mais violentadas e invisibilizadas do que a gente
E aí se criou a sigla GLBT. E aí existiam movimentos sociais, GLBT, Grupo Somos, enfim. Só que é isso, né? O protagonismo do homem gay, que veio primeiro, porque ele tá mais perto do privilégio, né? E aí em algum momento se entendeu que devia colocar o L na frente. Porque quem abre a luta, quem tava ali na frente, no Stonewall, na verdade eram as mulheres e as pessoas trans. E aí quem tá sempre levando o primeiro soco é quem tá à frente, né, na luta. Quem tem seu corpo político, não por escolha, né, porque tá ali e precisa sobreviver. E aí se colocou o L na frente por entender que esse protagonismo começa pelas mulheres e elas já sofrem também com o machismo estrutural, né? E com a questão de falta de equidade, principalmente em ambientes de trabalho, né? Quando foi dado acesso, direito a voto, quando a mulher pôde trabalhar, enfim. Aí a gente vai entrar em outras questões, mas para dizer que essa história dessa sigla começou por aí, e aí a gente entendeu que precisava incluir também as pessoas intersexuais, porque elas sofrem esse apagamento desde o nascimento, que nem a gente falou aqui. Mas aí vamos incluir sexo biológico também? A gente tava falando só de orientação sexual. Aí depois entrou a identidade de gênero, né, com as pessoas trans, e aí agora incluiu o sexo biológico na sigla também, então por isso que vai ficando confuso. Aí, não, vamos colocar queer também, porque aí tem a ver com... E aí é uma coisa muito mais de fora do Brasil, né, dos Estados Unidos principalmente, do que aqui. A gente não tem, talvez, esse conceito de identidade, mas a gente tem, por exemplo, a travesti, que é uma identidade de gênero latino-americana, assim, e que se fala de um corpo e uma atitude política hoje em dia, né, que antes, que é a travesti, que ela além da quebrada, falando Big Brother, eu sou uma decepção, eu não sou homem, não sou mulher, eu sou travesti. Então é isso, eu uni lá no corpo dela características que são políticas. Ela usa esse corpo como um espaço político. Para lutar pelos corpos que foram exterminados, os corpos parecidos com o dela, que são obrigados a trabalhar na prostituição, na pista, que a gente fala, porque não, a sociedade não dá outras escolhas, não dá outras oportunidades, enfim. E não aqui julgando essa profissão, muito mais dizendo que ela não pode ser a sua única escolha, né? E aí, enfim, nossa, é isso. Se a gente for entrando em cada coisa, a gente vai ficar... E aí eu também fico nesse lugar onde o que eu tô falando agora é sobre o que eu estudei até agora. Pode ser que amanhã entre outra ideia que derrube isso aqui que eu falei, e aí a gente tem que estar aberto para isso também, né? Que as coisas, que às vezes os conceitos que a gente tem, eles são válidos durante um tempo, depois isso muda. E é isso que foi acontecendo com a sigla, né? Ela foi crescendo porque ela foi tentando abarcar mais pessoas que estão aí morrendo, sabe? Não são letrinhas, né? São pessoas. E aí a gente chega... Eu nem falei da letra B, né?
a pessoa bissexual, e aí vem aquela questão, mas aí está reforçando a binaridade, mas o bissexual não tem a ver com masculino e feminino, né? Tem a ver com homossexualidade e heterossexualidade, é alguém que pode transitar entre os dois. E aí depois vem o A de assexual, que é assexual, gente. Vamos usar então, né? Esse daí, essa denominação pra mim é uma denominação muito interessante que, assim, tem muita dificuldade de entender. Porque eu sempre, na minha concepção, você tem uma libido dentro de você. Que você dá vazão de várias maneiras. Então, você pode dar vazão dando ela, vertendo ela pra alguém do mesmo sexo do seu, pra alguém do sexo diferente do seu, e isso pode mudar ao longo do tempo, beleza. Mas eu sempre tive uma pré-concepção de que essa libido, ela existe. No assexuado... Assexual. Como que isso funciona? Aí que tá. Eu fiquei com muita dificuldade, assim, de tentar entender como se organiza, entende? É interessante porque a sexual entra dentro de uma orientação sexual. Só que ela não diz desse outro, que nem eu expliquei pra gente, né? Pra quem você orienta o seu desejo, né? Sua libido, como você colocou. Mas se diz de alguém que não tem não tem uma necessidade sexual. Pode até ter afetiva. Entendi. Mas não tem... E aí eu vou trazer também um exemplo de uma pessoa intersex que eu conversei e que tá no curso, inclusive. Veja lá. Falando sobre a sua história, né? E aí, quando ele se define, ele fala, porque eu sou bissexual. Não, peraí. Eu sou biafetivo, porque eu sou mais assexual do que outra coisa. Isso por quê? Porque a relação dele com o corpo, que foi... passou por cirurgias cosméticas desde a infância, essa ideia de libido e de sexualização do corpo, é complexo, não existe nesse corpo. Então ele, por enquanto, né, não sei como que isso vai se dar, mas é isso. Eu disse, atualmente eu me defino como uma pessoa sexual. E aí, é isso, a gente talvez rola essa dúvida quando a gente pauta pela nossa experiência. Mas é entender que existem outros corpos com outras experiências que não... Que é isso, tipo, de repente isso faz sentido. De repente, se a pessoa ficou se forçando a ter... a ser sexualizada ou sexualizar os outros, até entender que isso não precisava ser uma questão e que ela podia ainda ter afeto ou dar afeto. Olha que legal, você quebrou uma barreira ali e fez essa pessoa se sentir um pouquinho mais confortável dentro dessa vida que vai oferecendo desconfortos, né, pra gente. Enfim. Eu acho bem interessante isso, porque essa era uma dúvida que eu também tinha em relação ao assexual, né? Porque a minha primeira concepção era de que era uma pessoa que orientava a libido, né, usando o exemplo da Juliana, para uma outra coisa que não é relação sexual. Então ela ainda teria, sei lá, esse prazer, essa recompensa da busca por alguma coisa, por algum prazer, só que não seria ligado ao corpo, ao prazer sexual em si. Mas pelo que eu tô entendendo, não. É uma pessoa que não sente isso. Ou é nessa linha que eu comentei. Então, é uma coisa eu acho que pode mesmo. ser ambas as coisas. Por que uma coisa tem que invalidar a outra, né? Porque tem que ser uma ou outra. Eu acho que aí... E aí, eu não sou uma pessoa sexual. Então, talvez eu não tenha todo o vocabulário para falar sobre. Mas eu acho que o importante é a gente não ficar... A ideia não é tentar classificar certinho, mas entender que uma pessoa assexual, ela existe e ela
se define assim porque isso torna a vida dela um pouquinho menos desconfortável de ser vivida. Uhum. E isso para todas as definições que estão aí dentro da comunidade LGBTQIA+. E aí tem algumas que são, além de orientações ou identidades, né? São posicionamentos políticos, são a ideia que além disso, por exemplo, eu como uma mulher lésbica, eu sou lésbica também politicamente, porque o meu corpo, eu nego meu corpo para qualquer forma patriarcal de estruturas, e aí e não é só uma questão de para quem eu oriento meu afeto, né? Eu sou lésbica mesmo se eu tô solteira, se eu tô sozinha, se eu não tiver nenhuma relação com nenhuma outra mulher, eu me identifico como uma pessoa lésbica, entende? E esse fato de é muito forte pra mim, porque a religião diz que o meu corpo saiu da costela de um cara. E nem é essa história, tá? Eu acho que essa história meio que foi ali... Enfim, não vou entrar nisso. A sociedade diz que o meu corpo só é produtivo se eu gerar, e para isso precisaria ter uma relação com alguém de sexo masculino. Então, e existe essa cobrança, né? Então, me negar a isso é um posicionamento político também. E eu tenho uma outra questão aqui que... não sei se acho que eu falo um pouco do nosso background, né? Mas eu trabalho muito com pesquisa. E aí uma coisa que eu fiquei muito curioso agora é que quando a gente pensa em sociedade, né? A minha pergunta para você seria: todas essas orientações que agora estão catalogadas, que a gente sabe que existem, você acha que elas sempre existiram ou elas foram surgindo conforme a sociedade foi evoluindo? Eu acho que elas sempre existiram. Só que eu acho que como identidade também, como um reconhecimento, isso é muito mais atual. Vamos pensar sobre... A gente só pensa tem um nome sobre... Agora. A gente dá nome para as coisas porque essa sociedade exige que essas coisas tenham nome. E assim... O ideal seria que a gente não precisasse dar nome para as coisas porque... essas pessoas têm lugar dentro da sociedade, mas a gente dá nome porque precisa lutar por políticas públicas, por exemplo. Então precisa de um nome para poder tá no papel se agrupar também, né? E poder lutar por isso. Mas aí a gente vai olhar aí para estruturas que não... de sociedade anteriores à nossa, ou até povos indígenas, por exemplo, que em alguns casos, em alguns lugares tem até definições para pessoas trans que a gente não... Eles têm outra forma de encarar. De isso ser parte já da sociedade, dentro dessa estrutura de alguns povos indígenas, por exemplo, de dizer que essa pessoa tem o espírito feminino e masculino juntos dentro dela. E isso muito bonito. Ou de dizer que a tribo inteira é pai, né? E que a mãe é a que gera lá, que para o bebê, mas não tem essa ideia de que... A família central. A família, Então, pensa que aí vão se quebrando várias estruturas que a gente é colocado e que já talvez mostre ali que existe o afeto também em outros animais, assim, você vê, e, enfim, isso aí a gente pode ver na Discovery Channel, animais que
pinguins, um casa com outro pinguim e vive a vida toda. Um leão aí que apareceu o vídeo aí recentemente. Então, Chegou a feminista, sai daqui. Toca meu macho. E aí a gente pode entrar em outras questões aí também, de quanto isso é parte também da nossa natureza. E a gente ter que dar nome é porque a gente precisa se agrupar e lutar por políticas públicas pra gente existir. E aí a gente volta, né, na coisa da sigla. Por que precisa de tantas letrinhas? A gente só precisa dessas letrinhas porque a gente precisa falar delas. Precisa ser um pouco incômodo também. Porque, de novo, essas letrinhas são pessoas. E são pessoas que estão aí sendo apagadas, exterminadas. E só por serem quem elas são, sabe? Então, acho que foi um bom jeito, acho que, de amarrar. Não sei se eu respondi. Não, respondeu, porque eu fiquei justamente com essa questão de se essas orientações, como você mesmo comentou, né, se elas sempre existiram e só agora que elas foram talvez ganhando visibilidade, a gente foi conseguindo integrar essas pessoas na sociedade, integrar entre aspas, né, porque elas não são tão bem integradas quanto gostaríamos, mas ou se talvez fosse uma coisa da própria civilização, né, civilizacional, de talvez pela tecnologia, pela mudança na forma como as pessoas interagem, talvez novas orientações pudessem ser surgindo a partir... Eu fiquei muito com o assexual na cabeça, de que talvez essa distância maior eu possa interagir afetivamente via mensagem sem ter necessariamente essa atração sexual, então talvez isso incentive o surgimento dessas novas orientações. Não sei se a ideia seja incentivar, né, mas talvez permitir que você viva isso, né? E aí permitir também estar num lugar, não gosto dessa palavra, sabe? Mas de novo, acho que viabiliza, né? Possibilitar. O quê? Possibilitar, dar a possibilidade dele. Isso. E acho que também a gente também tem... Ai, gente, é muito extenso e complexo. Eu também, às vezes, me perco um pouco. O que eu tava falando? Não sei o quê. Mas eu acho que, de novo, talvez o nosso objetivo não seja pensar quando que começou, será que vai aumentar essa sigla? O que se veio antes ou se agora que existe. O importante, acho que a gente olhar como isso existe. E isso é uma diversidade de coisas que existem e que devem ser parte da sociedade também, com oportunidades equivalentes às que a gente tem. Se a gente for pensar na nossa Constituição, ela é belíssima. E aí volta pra coisa E ganhou prêmios. Então, e aí... 930 PECs lá, voou tudo. Aí vem a parte triste, né, da história. Mas e aí tem a coisa do o que é no Brasil, né? A gente é um dos países, como diria a Márcia Rocha, que é uma trans, a primeira mulher trans a ter o seu nome social reconhecido pela OAB. Enfim, ela diz assim, o Brasil é ponta em direitos. Ela sempre fala isso. E aí a ideia é, se a gente tem, de fato, hoje, muitos direitos conquistados, né? É o direito, a gente pode casar, a gente pode registrar os filhos no nome dos pais ou das mães, a gente pode adotar, a gente pode doar sangue, a gente pode agora registrar uma pessoa intersexo com o gênero ignorado, a gente pode denunciar alguém que foi homofóbico, transfóbico, a gente pode fazer essas coisas, e isso são direitos, e a gente não tem a nossa existência criminalizada, no sentido de que tem muitos países onde você não pode nem viajar para esse país se você é homossexual ou trans.
porque é crime. E então, se você for pensar nisso, o Brasil tem aí muitos direitos, mas o quanto isso se traduz em políticas públicas, o quanto isso se traduz em acesso, o quanto isso se traduz em condições equitativas de existência. Difícil, né? Porque você estava falando, eu estava ficando. Eu, em parte, senti uma agonia, né? De tipo, a gente pode. E eu, tipo, cara, não era pra ser autorizado, sabe? Não era uma coisa É normal, assim, né? Eu acho que eu falei assim com essa intenção. Não, porque Tipo, a gente pode doar sangue muito. Assim, né? Mas eu acho que é o exercício que a gente precisa de ter esse choque de realidade, sabe? Tipo, cara, eu nunca imaginei que alguém tivesse que ser permitido a fazer isso. Porque, pra mim, é um direito básico de qualquer ser humano. E dá uma agonia de pensar, putz, o quanto de luta foi necessário Pelo básico. E assim, não são leis, tá? São entendimentos de que são decisões do STF, né? Do tipo, isso, o Congresso não legisla, porque aí existem várias questões bancadas mas se entende que a sociedade precisa compensar aí a existência dessas pessoas, porque está na Constituição que todas as pessoas têm direito à vida, direito à educação, enfim. E aí, quando se vê isso, aí faz uma decisão, e aí, por jurisprudência, né, que, bom, por exemplo, uma pessoa entra lá com processo para poder casar. Foi uma coisa isso, né? Quando vê que vários começaram a ganhar, né? Por que não? E aí, de repente não, né? Com muita luta social, a gente chega num ponto onde vai se legislar não, ainda que a gente ainda não chegou nesse ponto, mas vai se criar decisões de que esses direitos são de que esse direito é garantido, né? Dentro da... Enfim. Mas é isso. E aí o nome social, né? Que é um direito que eu não citei, mas o uso do nome social na escola, no trabalho, na saúde, né? Nos ambientes de hospital, que é um direito garantido. Mas vai usar o nome social. A pessoa vai ali, ó. Ela vê que você tem e ela vai falar o nome errado. O nome morto que a gente fala, porque... Acho que ali no Big Brother foi um exemplo claro até da troca do pronome, né? De errarem diversas vezes. E é isso, né? Quando... Existe uma fase de transição, principalmente para as pessoas trans e para as pessoas que conviviam antes, e às vezes existe uma dificuldade, né, de se adaptar, de assimilar, de aprender. Para algumas pessoas, nem todas, algumas conseguem fácil, mas algumas não. E isso acontece. Não estou dizendo que é certo ou errado, nem estou defendendo, nem dizendo que condenando, mas acontece. Mas aí quando você vê a pessoa, ela já se apresentou, ela diz como ela quer ser tratada, e mesmo assim, né, sua cabeça é parte dessa estrutura que a gente é criado para ser, é criado para ser, para rejeitar esse diferente, para ser aquilo que você Heterofobia. Mas não, ninguém usa. Senão vai ter que morrer, cara. Por isso que eu falei, o que eu falei? Informação inútil. É isso. Não, foi bastante útil, porque acho que eu sinto foi útil pra rir. Não, eu sinto muito pelo filósofo que cunhou o termo, porque ele tinha todas as boas intenções do mundo, Exato. mas esse termo tem que cair em desuso. O termo em si faz muito sentido, foi em né? 80, 90, pra teoria assim. dele, né? É aquilo, né? Se você Fobia for do pegar, diferente. se você for pegar a base do latim... Mas eu acho que você vai gostar desse livro, porque ele fala como que a segregação ela é criada pela extrema-direita. Então ele faz todo um contexto histórico. Por que será? Você acha que ela vai gostar disso? Eu não sei. É uma teoria. Não, mas é muito bom, cara. É muito bom. Porque cada capítulo ele fala sobre uma
sei lá, um tipo de pessoa que vai ser segregada por essa extrema-direita e como que ela foi historicamente. Então, um capítulo que vai falar sobre trans, um capítulo que vai falar sobre negros, um capítulo que vai falar sobre gordos. Sabe o que isso faz eu lembrar? Do episódio que a gente gravou sobre moralidade. Aquela discussão, a partir do momento que eu crio um pensamento higiênico da sociedade, torna-se aceitável destruir o diferente. Porque eu tô preservando a isonomia, né? Eu tô mantendo a saúde da sociedade. Essa é a argumentação dele. Então. Essa é a argumentação. Então, essa saúde, né? Porque a ideia é exatamente essa, né? A partir do momento que eu defino uma minoria como algo de errado, né? Algo diferente como algo que está de errado, a doença da sociedade, pronto, agora é beleza você destruir aquilo. E a gente não para pra pensar que não, é outro grupo que cabe junto da sociedade, faz parte. Não, e é isso, é muito... E se a gente for pensar, quando que a gente entendeu que isso acontece, né? Aí a gente lembra lá do Holocausto e tal. Isso entrou na nossa cabeça, né? A gente entendeu que existia um projeto político, existia uma ideia de higienização, de extermínio, de escravização, enfim, de várias coisas, e que a gente acha horrível. Nossa... Não, peraí, isso não pode existir. Mas isso existe no nosso dia a dia, no cotidiano, só que de formas onde a sociedade normalizou. Porque em prol dessa estrutura, né? É isso, antes da gente falar das nossas características humanas que definem um pouco de quem a gente é e de como a gente se apresenta nessa sociedade, a gente tem que falar que é essa sociedade? Que estrutura que ela criou? Que condições que ela colocou para a existência desses seres humanos? E é tudo muito feito assim. A gente fala de educação e fala que a escola de hoje em dia é igual à escola de 100 anos atrás. Nossa. Na pedagogia isso é um pesadelo, que justamente o modelo não cabe mais, ele não funciona mais. Então, mas já não cabe a mais 50, mais... E continua se reproduzindo. E por que a escola parece muito com um presídio? E por que... É nessa hora que eu falo que eu estudei no Carandiru, é maravilhoso, é uma experiência iluminadora, assim. Pois é, e aí se a gente for parar pra pensar que existe uma ideologia por trás, uma ideia de manutenção desse sistema. Para manutenção desse sistema, a gente precisa colocar todo mundo no que mesmo lugar. Nesse normal, nessa normatividade, nessa ideia de que e se você não cabe, adeus. Enfim. Eu vou aproveitar esse gancho para fazer o meia-culpa de nós psicólogos. Porque porque em determinado momento da história, não sei nem se eu chamo de homossexualidade, é a homossexualidade. Isso. Perfeito. A homossexualidade e a transexualidade eram consideradas doenças psiquiátricas. Exato. E a luta que foi para isso mudar. E ainda hoje os diagnósticos existem. Claro, eu não sou especialista no assunto, mas eu sei que tem uma diferenciação. Os próprios manuais falam que não é todo transexual que se enquadraria nos critérios, tem uma coisa mais especificada, mas ainda assim é uma coisa meio... Então, mas é que é tudo tão recente, né? Se você for pensar, a homossexualidade deixou de ser reconhecida como doença pela OMS no começo dos anos 90, no fim dos anos 90, e a transexualidade deixou de ser conhecida. E aí, né, quando era reconhecido como doença, tinha um sufixo ismo, e aí a gente usa agora homossexualidade, transexualidade, justamente porque não é doença. Não. E aí, 10 anos depois, a transexualidade deixou de fazer parte da lista. Não é que deixou de ser doença, nunca foi doença, mas existia uma lista. Exato. Deixou de ser considerado. Isso, tinha uma lista lá, o que eles fizeram foi riscar. E aí o que aconteceu? E é isso, né? Tipo, 10 anos depois, e foram riscar da pessoa trans. Então, pensa que... né, é tipo, muito recente. São passinhos, né? São coisas que são enormes. Se a gente pensar, nossa, que absurdo. Mas que são passinhos e que a geração
que estava viva quando era considerado doença, ainda está viva. Entende? É isso? Exatamente. Essa é uma briga que eu aqui, do meu local muito específico de mulher cis e tal, né? É bem normativa. O quanto que eu briguei muitas vezes com psicólogas, que, né, são mais velhas e né, estão na profissão há muito mais tempo, e chamava de homossexualismo. Quantas vezes eu já não tive que interromper e falar homossexualidade? Aí a pessoa continuava. Aí falava de novo, homossexualidade. Aí eu falava, de novo. Nossa, o quanto que é difícil fazer entender que trocar o sufixo importa, e muito, assim, né? Importa e muito. E nossa, é muito difícil, e até hoje, o quanto que a gente ainda assim, eu não sei se vocês têm colegas, mas que ainda assim a gente vê isso na nossa profissão, que é uma profissão de cuidado e de saúde. E aí a gente entra numa coisa que o que é importante é o vocabulário. Esse vocabulário tem que crescer e se adaptar, e aí volta para a ideia da sigla, né? Por que tem tantas letras? Porque senão você não vai lembrar que aquela letra, que a letra P de pansexual, a letra N, que ainda não tá, existe. Talvez entre, e que isso precisa ser visto, precisa ser falado sobre. Essa pessoa vai continuar errando até que exista uma pressão social pra tipo, ninguém mais fala isso, sai daqui, entendeu? Até que fique feio, né? Até que... e talvez nem aí, feio já faz um tempo. Não, mas até que fique feio no ciclo social dela, ela fala isso. E aí é isso, como que isso acontece? Quanto mais a gente ocupar os espaços, quanto mais a gente estiver junto, mais a gente... É isso, as diferenças, né? A diversidade vai deixar de ser a pauta quando ela for parte da normatividade. Mas como que a gente alcança isso dentro de uma sociedade que parte da manutenção dessa estrutura é a normatividade? Como que faz? Eu tô perguntando de verdade. Sai no soco. Com todo mundo que discorda. Já tem gente fazendo isso, já não funciona. Não funciona. Eu fico perguntando quando você estava falando essa questão do desconforto, eu fiquei quieto porque, tipo, mais pra aprender mesmo, mas ia vindo muito é que assim, tem um vídeo que se popularizou já antes, mas agora voltou, do Bolsonaro falando de... Por favor, eu quero um meme dessa carinha que ela fez. Não, você vai entender. Tá. Falando... Eu espero que entenda. Assim... Falando no Super Pop... Super programa. Aquele programa maravilhoso. Com uma audiência gigantesca de 4 pessoas. Não, mas a audiência é gigantesca. Infelizmente em que ele falava de que as pessoas preferem que o sangue dele era melhor por ser um sangue de um hétero do que um sangue de um gay, porque quando você sofre um acidente e você precisa de bolsa de sangue, você não quer a bolsa de sangue de um gay, você quer a bolsa de sangue de um hétero. E, né? Ai, caralho, isso virou presidente do Brasil. O Brasil, ele é a constatação de que incompetentes vencem, né? Tipo, é bizarro. E conforme você vai falando de... Não é nem que eles vencem, é que eles são seguidos. Mas venceu por causa disso. E o quando não necessariamente, né? Porque ele tinha intenções de voto de 5% em 2017. Quando ele nem era candidato, quando não tinha talvez especulação. Então, não tinha esses seguidores. De repente, né? Um ex-presidente foi preso, rolou todo um projeto aí de... Não, sim, com certeza. Mas ele venceu, querendo ou não de forma justa. Não tô falando que foi justo, nem não. Não, eu entendi, mas é que não foi os seguidores que
elegeram. Não são os seguidores que elegeram ele, né? Foram as outras pessoas que acreditaram na narrativa. E que, enfim, espero que agora tenham entendido que não é bem aí. Você entendeu também? É difícil. Então, aí são os seguidores. Aí são os seguidores. E o quanto... você vai falando do desconforto, essa violência vivida, de sei lá o quê. Aí eu comecei a pensar, tipo, em desconfortos que as pessoas têm que eu não tenho, por uma posição de privilégio. E aí a minha pergunta sempre foi, será que eu faço ou não faço? Mas como que você se sente quando... Porque eu entendo tudo que ele fala é completamente ofensivo, é absurdo, é tipo grotesco, mas ele não é a mim, né? Então não sou eu que tô sendo atacado ali. Eu falo, nossa, que absurdo. Mas eu não sinto aquela dor. Eu consigo entender de forma cognitiva, assim, eu consigo entender, nossa, deve ser horrível ouvir isso. Isso é um tema que a gente tem conversado entre nós, mas você consegue ver com esperança as coisas? Mesmo sabendo que a gente chegou nesse nível? Olha, se eu não vi, eu não tava aqui. Eu não tava falando sobre isso, eu não tava tentando o letramento das pessoas, eu não tava insistindo, né, que a gente tem que acolher, tem que agregar. E é isso, a esperança é uma coisa meio... Não é uma coisa clara, né? É uma coisa que tá ali na gente, vai morrendo a gente, mas não necessariamente ela... Ai, hoje eu tô muito esperançosa. Ela vai ser constante. Isso, não é uma coisa linear também, né? Mas quando você diz como eu me sinto sendo uma pessoa diretamente atacada por uma afirmação dessas, triste. E revoltada. Eu acho que dá raiva, né? Que é a palavra da raiva. Dá vontade de sair quebrando tudo, destruindo tudo. E aí, por isso que a gente tem várias diferentes lutas dentro do movimento, dentro da comunidade. Tem vários lugares de luta, né? Que eu falei um pouco sobre diversidade e pluralidade no começo. A nossa comunidade LGBTQIA+, ela é diversa, certamente diversa. Nem sempre é plural, nem sempre a gente se soma, se agrega, a gente se entende. Porque a pauta de repente, uma pauta de um homem gay pode ser secundária para uma mulher trans que vai viver até os 35 anos, entende? A ordem de prioridade das coisas. Então, mas isso não, talvez não seja a ordem de prioridade, essa... Não, pode continuar, não. Eu lembro qual talvez seja uma ideia de que essas pautas têm que coexistir e tem que avançar nas suas medidas e tem que ter gente lutando de todos os jeitos. Tem que ter a pessoa que vai destruir tudo e a pessoa que vai educar. E tem que ter, eu acho que é isso, pra gente continuar se entendendo como uma comunidade, pra gente conseguir avançar quando se fala em políticas públicas e organizações sociais, pra gente se organizar mesmo e poder exigir mudanças, a gente tem que entender que essa... eu também não gosto de falar isso, que a gente tem que entender, a gente não tem que nada, mas a gente... Seria bom se a gente entendesse que uma luta não deveria invalidar a outra, né? Que os espaços têm que... E aí acho que isso te responde um pouco do que a gente falou antes de começar. Era isso que você queria trazer! Agora entendi. Então, né? Ai, não quero. Não quero? A gente pula isso aí. Tudo bem. Não, eu entendo, eu acho que faz sentido. Eu acho que eu posso
flexibilizar um pouquinho o meu posicionamento anterior, que as pessoas não vão saber, porque a gente estava conversando antes de gravar. Eu gosto dessa ideia do mistério. Deixa Deixa uma próxima pauta. O debate era se café se toma com açúcar, adoçante ou sem. Era Vamos parar aqui. E acabou. E é isso, não é uma disputa. Você pode tomar com adoçante, você pode tomar sem. A gente tem como coexistir, todos gostando de café. Mas é que às vezes é uma disputa no sentido de que Se tem pouco café. Se eu vou cobrar da empresa, se ela compra adoçante ou açúcar, e aí? Quem tem prioridade? Agora entrou num lugar Deus! muito misterioso. Aí entra só chave. E aí, agora? Eu imagino que deve ser o pior do cenário. Né? Eu quero meu café com açúcar, eu quero meu café com adoçante. Dane todo mundo, vai ser chá com camomila. Isso, mas o que geralmente acontece é: vamos resolver a briga. Vamos dar chá. Tira isso, né? Aí ninguém mais discute sobre. Não, mas entendi. Acho que faz sentido esse ponto. Que eu tô com aquela frase lá que medo como um afeto político, né? De quanto pessoas dentro desse contexto, onde você tem um estado possivelmente golpista, possibilidade, não afirmei nada. Não quero processo. Um presidente possivelmente golpista. E o quanto as pessoas temem, né? E as ruas, tipo, você faz uma festa de aniversário, tema PT, você morre, né? Então, enquanto o medo é um afeto que te paralisa politicamente. E o quanto as pessoas acabam não indo às ruas ou não se manifestando por um medo de algo aversivo ocorrer. Sendo que esse algo aversivo já ocorre. Então, é só o uso do medo como uma estratégia, né? Sim. E aí eu fico pensando de quanto... Por isso eu perguntei a questão de esperança, né? Que tenha... Você vive num ambiente completamente aversivo, onde tem uma estratégia política de medo, onde você acaba, por preservação de si, se fechando, e o quanto você, estando nesse ambiente, consegue ainda ter esperança, sabe? Consegue ainda lutar por isso. São várias coisas aí nisso que você trouxe. Tem essa questão de se fechar, né? O direito ao armário tá aí, porque a sociedade é cruel, ela mata, então se você tem o direito de não expor isso pro mundo, para não ser expulso da família, da religião, existe esse direito. Existe quando já não cabe mais, né, esse armário, quando a gente não tem como viver dentro dele e precisa sair, e aí para sair enfrentar esse medo, porque ele é cotidiano. Eu, sendo uma mulher, já tenho medo. Que roupa que eu vou usar para sair de casa? Que caminho que eu vou passar? Eu, sendo uma mulher lésbica, eu tô com a pessoa que eu amo, onde que a gente tá? Que olhares são esses? Será que isso é só um desconforto, como eu falei antes, ou é uma ameaça? E aí a gente praticamente passa por um grande treinamento a vida inteira pra lidar com pra entender a presença desse medo na nossa constância. E aí me lembra, eu tava entrevistando um homem gay com mais de 60 anos e ele falou que às vezes ele esquece que ele é gay. E eu falei, nossa, isso é privilégio, porque eu nunca esqueço que eu sou lésbica, tipo, é muito difícil eu esquecer, porque esse medo aí é constante, assim, e justamente por eu dar minha cara, dar minha voz, sabe, tá ocupando esses lugares, ele até fica maior, dependendo do que. E aí tem um outro ponto aí que é, eu imagino que pelo que você me disse de você,
que você vive muito menos desses medos, né? Essa carga. E o que você tá fazendo com isso, né? Qual a responsabilidade que esses privilégios estão tendo, né? Porque eu lutar não é uma escolha, né? E às vezes é uma certeza de que eu vou sofrer. Você lutar dentro do ambiente que você ocupa é uma escolha e é uma responsabilidade para fazer o mundo ser um pouquinho mais ocupável pelas pessoas que estão aí tentando e não tem essa escolha, né? A não ser que fique dentro do armário, a não ser que se reprima, se oculte. Trouxe um peso aí, né? Mas eu acho que isso não sou... Tudo que eu falo sou eu e não sou eu. Sou eu e as pessoas que eu li. Isso é uma fala de um... Enfim. Agora eu não me lembro. Acabei de dar branco aqui. Mas isso também de tudo que a gente pensa ou fala, são diversas outras pessoas, né? Que foram... A gente vem carregando. Bom, não queria pesar o clima, mas eu queria... Aqui o clima é pra pesar. Queria puxar essa ideia de que todos vivemos nessa sociedade. E se isso tá acontecendo comigo, é responsabilidade não só minha. É sua também, sabe? E não que isso... Tudo bem, né? Quem tem tempo? O dia a dia, a correria, a gente já luta por outras questões, enfim. E pra mim é uma questão, né, de vida mesmo, de projeto de vida. Não tenho muito como não lutar por isso. Se eu quero, né, viver em paz nessa sociedade, vou ter que lutar. Agora, eu preciso de aliados, eu preciso de pessoas que lutem comigo, porque senão eu nunca venço, né? A gente vence lá, consegue um direito de poder doar sangue. E de poder e doar sangue. Foi esse o exemplo que você trouxe, que é a coisa do... o quanto de sangue foi descartado que podia salvar vidas, e essa pessoa diz que ela é a favor da vida, e quanto esse discurso é hipócrita e muito... E é um estigma super... pelo que eu entendo, essa questão do sangue era pautada na época da epidemia do HIV, né? Então agora isso não faz nem mais sentido. Não faz né? mais sentido. Você tem como testar, você tem como garantir. E já tem... E assim, as pessoas que vivem com HIV, o sangue delas, se ela, né, toma os medicamentos, é mais seguro do que até uma pessoa que se expõe. Porque a carga viral fica baixa. Exato. Então, enfim, se a gente entrar nessas coisas que estão aí, a ideia é questionar é assim porque é assim, sabe? Se alguém... é assim mesmo. Se alguém disser isso, acho que isso tem que gerar um tamanho incômodo como o que eu falei antes aqui gerou, eu acho. Muito bom. Será? Mais alguma pergunta? Alguma coisa? Eu acredito que é isso. Eu queria muito agradecer por você ter topado vir aqui conversar. Eu sei o quanto que é difícil pra você. Muito obrigada por ter topado. Quando a gente pensou nessa pauta, você foi a primeira pessoa que veio na minha cabeça e eu falei, nossa, preciso falar com a Lua. Então, eles também vão agradecer o momento deles, mas eu agradeço muito por você ter vindo topar falar exatamente com pessoas completamente leigas disso. Assim, eu espero que a ideia é que vocês não saiam daqui sem pensar que são completamente leigos aí. Sim, não, com certeza. Eu saí muito mais informada de coisas e, na verdade, muito mais com vontade de ir atrás.
Entende? Acho que essa a gente chegou na questão básica da educação que a gente conversa no CREA, né? Que é gerar a curiosidade, gerar o bichinho ali pra ir atrás, né? Então eu acho que foi efetiva a educação nesse sentido. Ótimo. Eu penso muito que eu me sinto muito ativista, né? Mas um ativismo afetivo, vamos dizer assim, que de novo, a coisa da esperança. Eu posso estar muito errada, gente, mas eu vou passar a vida inteira errada e tentando. E aí é isso. Eu acho que eu vou tentando pelo afeto e pela educação, pelo menos ajudar a letrar, ajudar a plantar essas minhoquinhas, fazer a gente questionar, principalmente essas coisas que a gente tem aí como normais, como normalizadas, como estruturais também. É isso. Olha, eu agradeço muito também. Eu consigo falar como pesquisador, né? Porque é um tema muito delicado no ambiente em que eu frequento. Então, recentemente aqui a gente foi levantar assuntos de, por exemplo, quando a gente faz o delineamento de um estudo, a gente pensa, eu vou separar por gênero, né? Masculino e feminino. E pensa, não faz sentido mais eu separar desse jeito, porque o que a gente sabe da neuroanatomia é de que tem uma formação diferente entre um transexual, um bissexual, um homossexual. Então, não faz mais sentido eu separar só dessa forma, mas isso está chegando na academia, não chegou, né? Você vai ver os estudos, só estudos de gênero que fazem esse tipo de diferenciação. Exato. Todos os outros são homem-mulher, 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 sempre assim. Então, eu acho que é uma área da sociedade em que essa discussão está chegando bem aos pouquinhos, e assim, muitas áreas nem tá chegando. E então para mim é muito, eu realmente, como a Juliana falou, sou muito leigo nessa área justamente porque formação biológica tem um olhar diferente do ser humano e esse conhecimento não chega muito pra gente. Então para mim é muito interessante entender, por isso que eu fiz essas perguntas, né, de que foi formado pela sociedade ou não, até para pensar como eu posso estudar isso e trazer isso para o conhecimento acadêmico. Porque, querendo ou não, precisa de uma sistematização, senão a própria academia acaba não levando a sério o trabalho. Mas formas de encarar esse tipo de construção nova da sociedade para que isso possa ser acoplado na academia e, a partir disso, reconhecido pela ciência, por quem faz ciência. Porque senão fica naquela coisa que a gente conversou no começo, né? Tem com conhecimento social formado, que não chega na academia, e o cara da academia tá lá no trono de marfim falando, não, beleza, eu conheço esse termo maravilhoso aqui, não tem nada a ver com a realidade. Heterofobia. Então, obrigado mesmo pela própria educação que você deu, corrigir os termos, porque, de novo, foi uma coisa de formação, então eu escutava assim na faculdade, é a forma como eu aprendi, e às vezes é difícil acompanhar realmente como tudo tá evoluindo. Sim. E eu acho que eu também... É isso, eu acho que a gente tem que assumir que todos estamos nos lugares de leigos. Porque é isso, quanto mais a gente aprende, mais tem pra aprender. E tá tudo... E as coisas vão mudando mesmo. Então, eu também me coloco nesse lugar de que eu só tô aqui ensinando porque eu tô aprendendo também. Eu não tô num lugar que eu... também sei que tem algumas coisinhas, né, que estão mais presentes, talvez, no meu cotidiano, né, no meu trabalho, na minha fala. Então, talvez fique mais confortável para eu falar e tirar dúvidas e responder coisas. Mas eu também tô aprendendo, gente. A gente marca mais uma, a gente vê mais uma para mais temas. E foi muito bom, de fato. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Eu achei chique demais participar. Legal. Você quer deixar o curso, onde a pessoa pode encontrar? Tá. A gente vai colocar embaixo do vídeo também, mas... Tá, eu vou falar fazer todo também, né? Ali, né? O curso chama Vozes Plurais, Gênero, Sexualidade e Reexistência. E aí ele tá disponível gratuitamente, tem uma página lá, uma landing page que a gente criou, aí ele pede umas informaçõezinhas lá de cadastro e você cria um login e tem um acesso a uma plataforma exclusiva
pra você ver o curso, fazer... Tem até certificado, gente, pra vocês Muito botarem bom. ali no seu... Pegar como horas complementares pro mestrado. Olha aí, pessoal da academia, é o momento. Sim, enfim, é super rapidinho, a ideia é isso. Colocar todo mundo numa mesma página, falar de um jeito mais simples, né? Algumas coisas, trazer um contexto histórico, trazer pessoas para falar das suas próprias vivências, né? E a gente chama isso de painel incompleto, porque não tem como representar toda a diversidade. E essa incompletude é que faz a gente ter espaço para acolher mais do que a gente é hoje, assim. Então, isso. Quer divulgar suas redes sociais? Não sei se você... Pode Quer ser. ser uma pessoa pública? Porque as pessoas te encontram e não sei. Não, porque a gente passou uma parte do episódio falando sobre como a sociedade recebe, então... Sim, não, ó, eu sou Lua Fina em todas as redes, então pode procurar, você vai me achar lá. E aí, enfim, faço muitas coisas, então tem outras contas sobre bordado, sobre coisas bem aleatórias. Você borda muito bem. Um outro merchan sem querer aqui. Quem quiser encomendas em box. Porque a eleição tá chegando, a hora é agora. Agora Estrelinha, aprendi a bordar. Acredito que é isso, então. Então, muito obrigada. Obrigada, Gil. Ótimo. Pessoal que tá assistindo a gente, se vocês gostaram, deixa o like aí, curte, segue a gente nas redes. Mandem dúvidas nos comentários. Mandem dúvidas nos comentários, tudo que vocês tiverem pra trazer sobre esse tema. Qualquer coisa a gente faz um parte 2 desse tema, então, dependendo do que surgir aí. Q&A. Um Q&A aí. E até a próxima, pessoal.